Oi, gente, eu sou o William, eu faço parte do The Med Simple e hoje vamos dar continuidade às nossas revisões sobre a neuroanatomia. O conteúdo de hoje é sobre o tão especial telencéfalo. A gente finalmente chegou na parte mais, entre aspas, porque tudo no sistema nervoso central importa, mas na parte mais importante do nosso raciocínio, do nosso consciente, de tudo que a gente pensa e de tudo que a gente age e faz. Então vamos lá. O conteúdo de hoje vai ser sobre telencéfalo. Esse conteúdo vai abordar várias lives, vai ser em torno de 6 a 8 lives, que a gente vai falar especificamente de cada área, sobre cada função do telencéfalo em específico. Hoje a gente vai dar uma revisão sobre os conceitos gerais. A gente tem que saber o que é uma comissura, o que são os tratos, quais são os lobos, como é que são as comunicações, o que é o quê, para a gente então dar início ao nosso estudo sobre cada área específica do telencéfalo. Hoje vai ser o mesmo esquema de sempre. A gente vai revisar, fazer umas questões, fazer flashcards a cada questão, e no final a gente vai revisar os flashcards para fixar o conteúdo. Então, bora lá. Nosso conteúdo é sobre o telencéfalo, então fica lá na neuroanatomia. Então, está aqui, ó, nosso conteúdo sobre o telencéfalo. O patrão que você fala, perdão. Telencéfalo. Vamos lá. Primeira questão. São dois hemisférios cerebrais separados de forma incompleta pela fissura longitudinal. O texto faz descrição de qual estrutura do sistema nervoso central. Como a gente está no conteúdo de telencéfalo, já fica bem óbvio qual é a resposta, né? De fato, é o telencéfalo por si. Então vamos lá. A gente tem dois hemisférios cerebrais, o esquerdo e o direito. Eles são separados por uma fissura longitudinal. Só que essa fissura longitudinal para o telencéfalo não é completa, porque existe uma região em que ela é conectada, olhando somente para o telencéfalo. Eu sei que tem todo o tronco cefálico, tem todo o diencéfalo, que também cria uma conexão, mas olhando somente para o telencéfalo. Se a gente tirasse somente o telencéfalo, mesmo assim, o cérebro, o telencéfalo não ficaria separado completamente um do outro. Os dois hemisférios não ficariam separados completamente um do outro, porque existe uma estrutura que une esses dois. Essa estrutura que une os dois é o corpo caloso. Então, o corpo caloso basicamente vai ter comissuras, que são fibras de axônios, que vão conectar o telencéfalo, os dois hemisférios do telencéfalo. Então, eles vão estar conectados pelo corpo caloso. Então, de fato, a fissura longitudinal para o telencéfalo não é completa, ela é incompleta. Então, aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o hemisfério direito, hemisfério esquerdo e a fissura longitudinal. E bem lá profundamente vão ter o corpo caloso, que vai ter comissuras conectando os dois hemisférios. Vamos lá, tirar nosso primeiro flashcard sobre o telencéfalo. O telencéfalo é constituído por dois hemisférios cerebrais, que são separados incompletamente pela fissura longitudinal. A conexão entre os dois hemisférios se faz através do corpo caloso. Então, o telencéfalo é constituído por dois hemisférios cerebrais, que são separados incompletamente pela fissura longitudinal do telencéfalo. Vamos deixar bem específico. Longitudinal do telencéfalo. A conexão entre os dois hemisférios se faz através do corpo caloso. Perfeitinho. Vamos colocar essa imagem aqui. A gente vai lembrar quando fizemos os flashcards. Perfeitinho. Vamos para a segunda questão agora. Acerca da anatomia do telencéfalo, a célula alternativa é incorreta. Então vamos lá. Os hemisférios cerebrais possuem cavidades denominadas de ventrículos laterais, direito e esquerdo. Perfeitamente. A gente tinha umas lives passadas lá sobre todos os ventrículos e sobre a produção do líquido cefalorraquidiano. E a gente viu que o líquor ele é produzido dentro dos ventrículos. E o ventrículo lateral é justamente aquele que está internamente, profundamente ao telencéfalo. A gente tem todo o ventrículo lateral, que é uma estrutura enorme, tem um corno frontal, um corno occipital e um corno temporal, essa é a porção central, e o forame interventricular que vai conectar os dois lá no terceiro ventrículo. Então, todo esse ventrículo lateral vai ter contato com o telencéfalo. Essa aqui está
perfeitinha. A cavidade dentro do telencéfalo são os ventrículos laterais. Os sulcos são depressões que delimitam os giros cerebrais. Perfeito. Quando a gente olha para um cérebro, a gente não vê que é só uma estrutura plana, perfeitinha, ou não é só linhas retas. Por que isso? Por que precisa do sulco? O sulco ele vai permitir aumentar a área. Aumentando a área, a gente vai ter mais neurônios que vão caber dentro dessa região. Então, basicamente, para isso que são os sulcos. É tanto o sulco para que os giros sejam bem redondos, arredondados, em zigue-zague, vai e vem, para que assim tenha a maior área possível para caber mais neurônios. Então, basicamente, essa é uma lógica, entre aspas, da natureza. Então, basicamente, para isso que nosso cérebro tem os sulcos. Na verdade, não foi criado, pensado nisso, né? Vamos criar sulcos para ter maior giro. Mas foi a evolução da natureza. Essa forma foi a forma mais natural, uma forma que permitiu evoluir mais a espécie. Então, de fato, os sulcos separam os giros e permitem que eles tenham uma área de superfície maior, sem aumentar o volume cerebral. Essa aqui está perfeitinha. A fissura longitudinal, que fica entre os hemisférios cerebrais, separa-os de forma completa. A gente acabou de ver na questão passada que não. Tem a fissura longitudinal, mas ela não vai dividir exatamente ao meio. Vai ter o corpo caloso que vai conectar os dois hemisférios. Então, a letra C está errada. São um exemplo de estruturas demarcatórias dos lobos. Sulco central, sulco lateral e sulco parieto-occipital. Perfeitinho, essa aqui está corretíssima. Então, a errada realmente é a letra C. Ó, mesma imagem de antes. Mas, sobre essa questão que eu gostaria realmente de fixar é essa letra D aqui, ó. Essa letra D é extremamente importante. O cérebro é dividido em diversos lobos. Ao todo, são 5 lobos. 4 superficiais e 1 profundo. Os lobos eles são separados, assim como os giros, por sulcos. Então, cada um dos giros, ou seja, cada uma dessas voltinhas aqui, ó, é separado de uma outra voltinha por um sulco. Essa depressãozinha aqui, ó. Essa região mais profunda, mais interna. Existem sulcos específicos que vão dividir os lobos. Então, vamos lá. A gente tem 5 lobos. Quais são eles? Lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal. Então, a gente tem 4 lobos superficiais e um lobo interno, que é o lobo da ínsula. Então, esses 4 lobos superficiais, que ficam na região mais cortical, eles são divididos por sulcos específicos. Entre o lobo frontal e o lobo parietal, nós temos o sulco central, que é esse daqui, ó. Aqui nós temos o lobo parietal e aqui nós temos o lobo occipital. Entre o parietal e o occipital, a gente tem um sulco parieto-occipital. Fica aqui, ó. Sulco parieto-occipital e a incisura pré-occipital. É essa que demarca o lobo occipital numa vista dorsolateral. A gente está aqui vendo dorsolateralmente, a gente está vendo mais a porção superior e lateral do cérebro. Então, numa vista dorsolateral, eu sei que o lobo occipital fica aqui, porque ele fica demarcado entre o sulco parieto-occipital e a incisura pré-occipital. Então, nessa região aqui, ó. E entre o lobo frontal e pequena parte do lobo parietal, vai separar o lobo temporal através do sulco lateral. Então, a gente tem um sulco central, que separa o lobo frontal do parietal, o sulco parieto-occipital, que separa o parietal do occipital, e o sulco lateral, que separa o frontal do temporal, perdão. Vai separar o lobo frontal e partezinha do lobo parietal do lobo temporal. Então, a gente vai criar um flashcard sobre esse conteúdo. Os lobos cerebrais são separados uns dos outros através de sulcos específicos. Entre o lobo frontal e parietal, há o sulco central. Entre o lobo parietal e occipital, há o sulco parieto-occipital. Entre o lobo frontal e temporal, há o sulco lateral. Então, esses são
as demarcações que a gente precisa obrigatoriamente conhecer. Então, vamos colocar aqui ó, aquela imagem. Opa, a imagem não ficou salva. Vou colocar essa imagem aqui fica bem demarcado. Sobre o telencéfalo. Vamos aqui. Prontinho, vamos para a questão número 3. Agora a gente viu as estruturas mais macroscópicas do cérebro, agora a gente vai estudar mais as regiões específicas, que é a substância cinzenta e a substância branca. Vamos lá. O centro branco medular é a substância branca do cérebro, ou seja, é formada por axônios mielinizados que se dividem em dois tipos de fibras: fibras de associação e fibras de projeção. O que são fibras de associação e fibras de projeção? Simples. Fibra de associação está associando algo com outro algo. Para que serve isso? A fibra de associação serve para conectar duas regiões corticais entre si. Então, a fibra de associação, obrigatoriamente, vai conectar uma região cortical com uma outra região cortical. Por exemplo, a gente tem toda a parte motora, que temos uma área motora primária e uma área motora secundária. A área motora primária é responsável pela execução do movimento, a área motora secundária é responsável pelo planejamento do movimento. Então, tem que ter uma comunicação entre o planejamento e a execução. Ambos são essas duas funções estão em uma região específica do telencéfalo. Mas, para haver uma comunicação, eu vou precisar de fibras que conectem a área primária com a área secundária. Essas fibras que conectam duas regiões corticais entre si são chamadas de fibras de associação. Então, quando tiver duas regiões corticais que estão conectadas entre si, fibra de associação. Fibra de projeção é quando uma área cortical vai se comunicar com uma área subcortical. Ou seja, sempre que houver comunicação entre neurônios, vai ser sempre, obrigatoriamente sempre, de um neurônio para um outro, de um corpo celular para outro. Então, esse corpo celular está localizado na região mais cortical, mas não somente na região cortical do telencéfalo, também nas regiões mais profundas. Temos núcleos da base e ainda tem comunicações com as outras estruturas do sistema nervoso central, diencéfalo, tronco cefálico. Então, essas fibras de projeção são o quê? São projeções do córtex para algo subcortical, ou seja, algo profundo ao córtex. Pode ser núcleo de base, pode ser tálamo, pode ser qualquer outra estrutura de encéfalo, qualquer estrutura do tronco cefálico, qualquer outra estrutura espinal. Então, fibra de associação, algo cortical com algo cortical. Fibra de projeção, algo cortical com algo subcortical, algo profundo ao sistema nervoso. Então, vamos lá. Sobre as fibras de associação, a ação alternativa correta. São exemplos de fibras de associação, o fórnix e a cápsula interna. Não. Isso aqui é uma fibra de projeção. Por quê? Do fórnix para a cápsula interna, eu estou tendo aqui uma comunicação entre hemisférios. No caso, não necessariamente entre hemisférios, mas está indo mais internamente. Isso aqui é uma projeção, não é uma associação. São fibras que ligam córtex a centros subcorticais. Isso aqui é uma projeção, não é uma associação. São fibras que ligam duas áreas corticais entre si, ou seja, entre pontos diferentes do próprio encéfalo. Perfeito. A e B estão erradas. Letra D está errada porque tem uma certa. Então, por exemplo, essa imagem não mostra, mas essa imagem mais para frente vai mostrar muito bem como é que são as associações e as projeções. Então, vamos lá. Telencéfalo. As fibras de associação conectam duas regiões corticais entre si. As fibras de projeção conectam uma região cortical com uma região subcortical. Então, as fibras de associação conectam duas regiões corticais entre si. Conectam duas regiões corticais entre si. As fibras de projeção conectam uma região cortical com uma região subcortical.
cortical. Questão número 4. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que completa as lacunas. As fibras parará, também chamadas de fibras comissurais, cruzam o plano para se ligar à estrutura parará. Então vamos lá. Fibras comissurais. Olhando o nome, a gente vai pensar em comissão. O que é comissão? É quando há uma troca de lado. Então, comissão, basicamente, vai ser quando uma informação está em um hemisfério, ele vai para outro. As comissuras, ou seja, são fibras interhemisféricas. Já que eu estou definindo comunicação de um hemisfério para o outro. Então, não vai ser intrahemisférica, vai ser interhemisférica. As fibras interhemisféricas, também chamadas de fibras comissurais, cruzam o plano mediano. Já que estou trocando de lado, eu vou ter que cruzar o plano mediano. Então, não é lateral, é mediano. E sempre que vai se ligar a estruturas simétricas. Por exemplo, a comissura anterior. A comissura anterior conecta o lobo temporal com o lobo temporal. Comissura do fórnice vai conectar o hipocampo de um lobo com o hipocampo de outro lobo. Então, é sempre simétrico. As comissuras são simétricas, não assimétricas. Então, vamos lá. Essa daqui que a gente vai fazer vai ser literalmente copiar essa frase inteira e relembrar ela posteriormente. As fibras interhemisféricas, também chamadas de comissurais, cruzam o plano mediano e se ligam a estruturas simétricas. Questão número 5. O telencéfalo, separado em córtex cerebral e centro medular branco, possui importantes fibras que geram fascículos dentro do mesmo hemisfério. Quais são o nome dessas fibras que geram esses fascículos? Então vamos lá. A gente pode conectar duas áreas que são muito próximas, a área motora primária e a área motora secundária, ou posso comunicar duas regiões que estão distantes entre si, dois centros que são distantes entre si. Por exemplo, a área de Broca e a área de Wernicke. A área de Broca, a área da comunicação, a área que permite a fala, a área motora primária da fala, e a área de Wernicke, a área da compreensão lingual, da linguagem. Então, eu preciso haver uma comunicação entre a área de Wernicke e a área de Broca. Só que a área de Broca fica no lobo frontal, fica lá na porção opercular e triangular do giro frontal inferior, enquanto que a área de Wernicke fica lá no lobo temporal, lá no giro angular e no giro supramarginal. A gente precisa comunicar essas duas áreas. Relaxem com os nomes que a gente vai ver isso nas próximas lives. A gente vai ver especificamente sobre a linguagem, sobre a motricidade, sobre a sensação, sobre todos os sentidos, a visão, a audição, a gustação, a gente vai ver tudo isso. Mas basicamente eu preciso de comunicações muito perto, área motora primária e secundária, que estão um lado da outra. A área motora primária está lá no giro pré-central, a área pré-motora e a área motora suplementar ficam no giro ao lado, ficam basicamente na região mais lateral, ali ao sulco pré-central, tanto no giro frontal superior, médio e inferior. Fica mais nessa região ali, ó, a área pré-motora e a área motora suplementar. Então, são duas estruturas muito perto. Basicamente, são separadas só por um sulco. Então, são dois giros, um lado do outro. Mas temos comunicações que estão longe. A área de Broca e a área de Wernicke. Um está no giro frontal, outro está no temporal. Então, a gente tem dois tipos de fibras diferentes para comunicar. O que está perto vai ser fibra curta. O que está longe vai ser fibra longa. As fibras curtas se associam por axônios pequenos. Então, o próprio nome disso é fibra curta. As fibras longas, por fazer essa comunicação longe, se formam em fascículos. Então, as fibras curtas vai ser uma associação curta. Fibra longa vão formar fascículo de comunicação entre uma área e outra. Comissura é quando troca entre hemisférios. A gente viu na questão anterior. Comissura anterior conecta o lobo temporal de um hemisfério com o lobo temporal de outro. Corpo caloso, também uma comissura, que vai conectar as fibras, vai decruçar as fibras entre si. Então, de fato, a letra certa seria a letra C, fibras longas. E aqui a gente vê, ó, fibras de associação curtas. Ó, por exemplo, supondo que isso aqui seja o giro pré-central e aqui seja a área motora suplementar e a área pré-motora. Então, tem uma fibra curta que está conectando essas duas áreas. Mas agora vamos supor que aqui, ó, esteja a nossa área de Broca e aqui esteja a área de Wernicke.
Então, eu preciso dessa fibra longa, que vai se formar em fascículo, para comunicar uma área com a outra. Os fascículos são basicamente quatro. Os do símbolo, que vai conectar, como o próprio nome diz, o frontal ao temporal. Lembra que o símbolo dá aquela voltinha, ele sai lá do temporal, dá uma voltinha e vem para o frontal. Então, o fascículo do símbolo vai conectar o lobo frontal ao lobo temporal. O fascículo longitudinal superior vai pegar todas as estruturas superiormente. O fascículo longitudinal inferior vai pegar todas as estruturas inferiormente. Então, vamos pensar. Quem é a estrutura superior? Início temos o frontal, no meio temos o parietal, no final temos o occipital. Então, passando por cima de tudo, vamos ter uma ligação entre o frontal, parietal e occipital. Inferiormente, pegando lá a parte de baixo, vamos ter quem? O occipital e o temporal. Então, justamente, a fissura longitudinal superior conecta frontal, parietal, occipital. A fissura longitudinal inferior conecta quem? O occipital e o temporal. E além disso, a gente tem também o fascículo unciforme, que vai conectar o lobo frontal ao temporal também. Unciforme, a gente vai pensar aqui no uncus. Se a gente lembrar, o uncus fica lá na parte temporal, logo muito perto do giro parihipocampal. Fica ali uma continuação. Então, forma a mesma coisa que, entre aspas, o símbolo, só que no sentido contrário. Então, a gente também pode pensar que o símbolo está lá unindo o temporal ao frontal, o unciforme sai lá do uncus e vai para o frontal. Então, ambos conectam o frontal ao temporal. Então, aqui a gente está vendo, ó, o fascículo do símbolo, que dá toda essa volta. O fascículo unciforme, que dá essa volta aqui, ó, em vez de dar toda a volta por cima, dá uma volta mais direta. A fissura longitudinal superior, que vai pegar o frontal, parietal, occipital. E a fissura longitudinal inferior, que vai pegar o occipital e o temporal. Vamos criar aqui flashcards. Fibras curtas são comunicações curtas entre giros. As fibras curtas são comunicações curtas entre giros subjacentes. As fibras longas formam fascículos, que são comunicações longas entre giros que possuem função correlacionada. Não. Funções correlacionadas. As fibras curtas são comunicações curtas entre giros correlacionados. E entre giros que possuem função correlacionada. Fibras curtas são comunicações curtas entre giros que possuem função correlacionada. Fibras longas formam fascículos, que são comunicações longas entre giros. Até posso ver isso aqui. Entre giros que possuem funções correlacionadas. Vamos botar essa imagem das comunicações, dos fascículos. Questão número 6. A substância cinzenta é o conjunto de estruturas de tecido nervoso que não estão mielinizadas, justamente a corpo celular, sendo representadas principalmente pelos corpos celulares. No telencéfalo, ela está presente no córtex cerebral, não somente lá, mas principalmente no córtex cerebral, que pode ser classificado de diversas maneiras. Selecione a alternativa que melhor descreve a classificação do córtex cerebral, segundo Brodmann. Então, o Brodmann ele fez uma divisão cerebral partindo de função. Então, ele vai basicamente comparar histologias e funções a cada camada e correlacionar entre funções cerebrais. Então, basicamente, ele vai dividir o cérebro em diversas estruturas que possuem uma função específica. Então, vamos lá. Classificações em sulcos, giros e lobos é uma divisão anatômica direta, não faz nem sentido. Classificação em áreas com diferente histologia, segundo espessura e características das camadas, perfeito. Classificação segundo a filogenia, ou seja, história evolutiva da espécie. Não, isso aqui é uma classificação filogenética, perdão. Vai dividir o cérebro em arque, pali e neocórtex. A gente vai ver isso numa questão mais para frente. Classificação segundo áreas de projeção e associação. Isso aqui é uma classificação funcional direta.
não é justamente a de Brodmann. A de Brodmann vai separar mais histologicamente as camadas entre si, mas que possui uma correlação funcional também, tá? Então, a letra certa seria realmente a letra B. Ó, essa aqui são as áreas de Brodmann. Então, a gente divide em diversas áreas, são ao todo, se eu não me engano, acho que 50 e poucas, não lembro qual é o limite máximo, acho que esse aqui é o 47, não, mentira, tem 52, ó. São 52 áreas, possivelmente. E, basicamente, a divisão é uma divisão mais histológica, que acaba criando uma divisão funcional também. Então, cérebro, telencephalo. O cérebro pode ser dividido através de diversos métodos. Faz com Brodmann, que divide através da histologia anatômica, que divide em giro, sulcos e lóbulos. A funcional, que divide em área de projeção e área de associação, que é bem similar às fibras de associação e projeção, e uma divisão filogenética, que divide de acordo com a evolução do córtex. Então, Brodmann divide através da histologia. A anatômica divide em giro, sulco e lobos. A funcional divide em área de projeção e área de associação. E a filogenética divide de acordo com a evolução do córtex. Vamos colocar aqui a de Brodmann, para a gente relembrar. Questão número 7. O córtex cerebral é uma estrutura complexa de processamento de informações. A sua classificação funcional é essencial para entender as funções desse local, acerca das áreas de projeção, a alternativa correta. Então, vocês lembram das fibras de projeção e a fibra de associação. A associação conecta duas estruturas corticais entre si. Projeção conecta uma estrutura cortical com uma subcortical. É a mesma coisa. Então, basicamente, associação. A área de associação é quando eu vou ter uma conexão entre uma camada, entre uma área cortical com uma outra área cortical. Área motora primária, área motora secundária. Áreas de projeção são áreas específicas da sensibilidade e da motricidade que comandam diretamente o nosso corpo. Por isso que ela é de projeção, porque ela vai conectar algo cortical com algo subcortical. Então, basicamente, a área de projeção é uma área primária, que ela pode ser sensitiva, aí vão ter diversas áreas do nosso cérebro. A área do homúnculo sensitivo, a área visual, a área olfativa, a área auditiva, a área gustativa, tudo mais, e a área motora, que é o giro pré-central. Então, essas são as duas áreas de projeção. São áreas primárias, que é a área relacionada diretamente com o corpo. A área motora primária, porque ela leva informações de execução do nosso corpo. A área sensitiva primária, porque recebemos diretamente do corpo, que vai ascender para o córtex. É a primeira área que vai chegar até no córtex. É a área responsável por receber essa informação. Por exemplo, no occipital a gente tem a área visual. Lá vai chegar, é uma área primária da visão, que está chegando as informações visuais até lá. Então, a área de projeção é uma área que conecta o córtex com algo subcortical, justamente o que fala a letra A. São representadas pelas áreas primárias, que podem ser sensitivas, quando digo uma sensibilidade, ou motora, quando está mandando uma execução de um movimento, ou de uma ação, ou de uma execução de algo, né? Um sinal eferente. São representadas pelas áreas de associação unimodais. Está pedindo área de projeção. A área de projeção não vai ser uma área de associação, né? Então, essas duas aqui já dá para descartar na hora. Não vai ser uma associação, se ela é uma projeção. A letra D também não faz sentido nenhum. A letra certa é realmente a letra A. A área de projeção é uma área que conecta o centro cortical com uma área cortical com uma área subcortical. A área de projeção é chamada de área primária.
Então, vai ser sempre uma área primária. A área de projeção é uma área que conecta uma área cortical, conecta uma área cortical com uma área subcortical. A área de projeção é chamada de área primária. Agora a gente vai ver a área de associação. O córtex cerebral, mesma estrutura. Acerca das áreas de associação são a alternativa correta. Enquanto que a projeção conecta um cortical com o subcortical, a associação vai conectar duas regiões corticais entre si. Então, são representadas pelas áreas primárias? Não, não, não. A área de associação pode ser classificada em secundária ou terciária. A área unimodal, também denominada de terciária? Não. A unimodal é secundária. Se conecta com uma área primária de mesma função. Isso aqui está certo. A área secundária, a área unimodal, ela conecta uma área primária com uma área que vai auxiliar nessa ação. Por exemplo, o ato motor. Eu tenho uma área, o giro pré-central, que vai conter toda a motricidade primária. Essa motricidade primária, essa região, ela é responsável pela execução do movimento. Então, daqui, por exemplo, vai sair a informação para eu levantar meu braço. Mas, para isso, eu preciso também planejar esse movimento. Esse planejamento do movimento é feito pela área secundária, a área motora secundária. Então, a área motora secundária é uma área de associação, que vai se comunicar com uma outra área do córtex, que é a área primária, para auxiliar na sua função. Então, uma área secundária se conecta a uma área primária para auxiliar em sua função. Tudo que precisa ser executado precisa ser planejado. Por isso que essa área unimodal, ela vai se comunicar com a área primária para auxiliar na mesma função. Essa aqui está errada porque não é uma área secundária, não é uma área terciária, perdão. Ela está errada porque não é uma área terciária, é uma área secundária. A área supramodal, também denominada de terciária, perfeito, se conecta com áreas unimodais e outras áreas supramodais. Perfeitinho. Uma área supramodal é uma área terciária, que áreas terciárias são responsáveis por uma conexão entre o raciocínio, entre o julgamento, entre a consciência e a ação. A gente chama de memória processacional. Então, basicamente, a memória processacional, que é a memória que vai integrar diversos sentidos e ações entre si, são áreas terciárias. São áreas que vão conectar duas áreas secundárias entre si, ou, na verdade, uma área secundária com uma outra área terciária. Então, essas áreas, elas servem para dar uma riqueza maior para a função, permitindo que tenha uma consciência dela, permitindo que tenha um julgamento sobre ela, permitindo que haja uma integração entre diversos sentidos. Por exemplo, eu olho para essa caneta e, simplesmente, se eu fosse pensar numa memória primária, isso aqui é preto, é só o que eu sei. Numa memória secundária, que é utilizando uma área secundária, uma visão secundária. Eu olho para isso aqui e vou começar a associar com o formato dela, vou pegar ela em contato, eu vou sentir o formato dela. Sentindo o cheiro, eu vou saber como é que ela cheira. Se fosse uma comida, eu podia provar para ver a gustação dela. E a partir da integração de informações, eu sei que isso aqui é uma caneta. Quando eu olho para ela, como eu trato o formato dela, com o cheiro, eu sei qual é o cheiro dela, eu sei o gosto dela. Então, eu vou integrar todas as informações e falar que isso aqui é uma caneta. Então, a área secundária ela serve para dar uma riqueza maior, para integrar os sentidos. Já uma área terciária, memória processacional é um exemplo dela, vai integrar mais isso, vai permitir uma maior integração entre os sentidos, com o julgamento, com a consciência. Então, basicamente, uma área pré-frontal é uma importantíssima área terciária, por exemplo. A gente vai ver isso especificamente nas lives seguintes. Mas essa daqui está certíssima. A área supramodal, também denominada de secundária, não. Supramodal é terciária. Se conecta com a área primária, essa mesma função? Não. Se conecta com áreas unimodais, secundárias com outras supramodais, terciárias. Então, a letra certa seria realmente a letra C. As áreas de associação podem ser chamadas de unimodais, que são áreas secundárias, de supramodais.
supramodais. São áreas terciárias. As áreas secundárias são responsáveis pela integração, pelo significado, na verdade, melhor, significado da informação das áreas primárias. Já a área terciária, ela é responsável pela integração das informações com a atividade psíquica complexa. Então, a área unimodal é uma área secundária que ela dá significado das informações das áreas primárias. E a terciária dá uma integração das informações com a atividade psíquica complexa. Vamos para a nossa penúltima questão. Aqui está pedindo novamente sobre as fibras. Então, vamos lá. Ele está pedindo para você associar o nome das fibras com um exemplo delas. Então, uma fibra que une parte dos lobos temporais relacionados ao bulbo e o trato olfatório. Então, ele está pedindo uma conexão entre os lobos temporais. Lembra que o nome disso é comissura. As comissuras são fibras interhemisféricas. Então, a letra A é uma fibra interhemisférica, ou é 3 ou 4, da comissura anterior ou do fórnix. Lembra, lobo temporal são unidos entre si pela comissura anterior. Então, A3 se relaciona com a letra A. Letra B, estabelece conexão entre os hipocampos de cada lado. O hipocampo, se olhar a anatomia dele, lá no circuito de Papez, ele vai continuar através do fórnice, indo até o corpo mamilar. Então, entre si, os fórnices vão estar conectados, criando uma comissura entre os hemisférios. Essa comissura, como ela é feita pelo fórnice, ela se chama de comissura do fórnix. Então, basicamente, o nome dela é mais intuitivo. É uma fibra interhemisférica da comissura do fórnix. O número 4 está relacionado com a letra B. Pode ser chamado tanto de fórnix com X quanto fórnice com C e, tá? São a mesma palavra, escrito de forma diferente. Pode ser fórnix com X quanto com C e. Une estruturas próximas, como por exemplo 2 giros. Isso aqui é uma fibra curta. Gera fascículos, é uma fibra interhemisférica longa. Então ficou o A com o 3, o B com o 4, o C com o 1 e o D com o 2. Justamente a letra B. Perfeitinho. As fibras podem ser intrahemisféricas curtas, conectam 2 giros próximos, intrahemisféricas longas, são fascículos, conectam 2 áreas corticais distantes, mas de mesma função. Interhemisféricas, caso da comissura anterior, conecta o lobo temporal de um hemisfério com o outro. Interhemisféricas da comissura do fórnix. Tem outras comissuras, mas a gente só está citando os exemplos mais simples. Conecta os lobos, o giro, conecta o hipocampo, os 2 hemisférios. Então, basicamente, a fibra interhemisférica curta conecta 2 giros próximos. Interhemisférica longa são os fascículos. Comissura anterior conecta o lobo temporal. Comissura do fórnix conecta o hipocampo. Vamos para a última questão. O córtex cerebral é a substância cinzenta que envolve o centro branco medular. Acerca da sua classificação filogenética, a alternativa incorreta. Então, a gente viu todas as classificações, agora vamos para a última classificação, que é a filogenética. Na filogenética, o córtex é dividido em 3, o arque, o páleo e o neo, nessa sequência. Arque de origem
Páleo de velho e neo de novo. O arque é o giro mais, a região mais velha do cérebro, a que está presente lá desde os peixes. Ela é composta pelo hipocampo. Então, o arquicórtex é correspondente no ser humano pelo hipocampo, certinha. O páleo é uma estrutura antiga que está presente desde os anfíbios. O paleocórtex é correspondente ao ser humano pelo únculo de giro parahipocampal, perfeito. O neo é todo o restante. Então, o neocórtex é correspondente ao ser humano pelo hipocampo, não. O hipocampo é o arquicórtex. O neocórtex é um tipo de córtex mais complexo, sendo mais evoluído no ser humano. Perfeito, é todo o restante do córtex. Então, a letra errada realmente é a letra C. Ó, aqui, ó. Aqui temos todo o telencéfalo. Tudo que é cinza é neocórtex. O paleocórtex, essa região aqui, ó, do uncus e do giro parahipocampal. Esse aqui ó, é o giro parahipocampal, esse aqui é o uncus. E o ar que está aqui dentro, que é o hipocampo. Ele está mais profundamente ao giro parahipocampal. Então vamos criar o último flashcard. Opa, telencéfalo. A classificação filogenética do telencéfalo o divide em arquicórtex, correspondente ao hipocampo, paleocórtex, correspondente ao uncus e giro parahipocampal, e ao neocórtex, todo o restante do córtex. Perfeitinho. A gente acabou as questões agora. Agora vamos revisar os flashcards. Vamos lá. Telencéfalo. Quais são os lobos cerebrais? Lobo frontal, parietal, temporal, occipital e da ínsula. Ó, frontal, temporal, parietal, occipital e da ínsula. Os lobos cerebrais são separados uns dos outros através de sulcos específicos. Entre o frontal e o parietal, o central. Entre o lobo parietal e occipital, o parieto-occipital. Entre o lobo frontal e temporal, o lateral. A área de projeção é uma área que conecta um centro cortical com um centro subcortical. A área de projeção é chamada de área primária. As fibras de associação conectam duas regiões corticais entre si. Fibras de projeção conectam uma região cortical com uma região subcortical. Classificação filogenética do telencéfalo divide em arquicórtex, que é o hipocampo, paleocórtex, que é o uncus e o giro parahipocampal, e o neocórtex, que é todo o restante do córtex. As fibras podem ser intrahemisféricas curtas, que conectam dois giros próximos entre si, intrahemisféricas longas, que são os fascículos que conectam duas regiões distantes, mas de mesma função, intrahemisféricas da comissura anterior, que conecta o lobo temporal de dois hemisférios, e a intrahemisférica da comissura do fórnix, que conecta os hipocampos dos dois hemisférios. O cérebro pode ser dividido através de diversos métodos, como o de Brodmann, que divide através da histologia, anatômica, que divide em sulco, giro e lobo, a funcional, que vai dividir em áreas de projeção e associação, e a filogenética, que vai dividir em arque, páleo e neocórtex. As fibras as fibras interhemisféricas cruzam o plano mediano para se ligar a estruturas simétricas do outro hemisfério. O telencéfalo é constituído por dois hemisférios que são separados pela fissura longitudinal, são separados medianamente pela fissura longitudinal. A conexão entre os dois hemisférios se faz através do corpo caloso. As áreas de associação podem ser chamadas de unimodais, que são as áreas secundárias, responsável pela informação do sentido, por auxiliar na informação do sentido, e a supramodal, que é uma área terciária que vai fazer uma associação entre sentidos, permitindo toda a parte psíquica do telencéfalo. As fibras curtas são comunicações entre giros próximos, que possuem mesma função. As fibras longas formam fascículos, que são comunicações distantes entre giros que possuem a mesma função.
E assim a gente revisou todos os flashcards e acabamos sobre a nossa revisão básica sobre o telencéfalo. Muito obrigado por ter assistido a live, gente. Nas próximas lives a gente falará mais sobre o telencéfalo. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até mais.